Bom, a gente vai fazer de outra forma essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência, né? Nas apresentações, já fizemos. Então, vamos começar aqui. Então, primeiro eu queria conhecer um pouco melhor vocês. Se vocês puderem pelo chat mesmo, se apresentar, eu gostaria de saber assim, quem é farmacêutico, quem é veterinário, quem é estudante. Se vocês puderem interagir aqui, só colocar para mim rapidinho farmacêutico, veterinário, estudante, só para a gente ter uma noção. Veterinária, farmacêutica, veterinária, farmacêutica. Tá bem equilibrado aqui. Tá, meio a meio. Estudante. Ótimo. Então, vamos aproveitar o chat, a gente conversa, interage por aqui. Representante de manipulação, ótimo. Então, nós estamos mais ou menos meio a meio aqui, pelo que eu pude ver. Bom, enfim, vamos continuar. Essa era a nossa primeira pergunta. E aí, agora, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês, tá? Para ajudar aqui na interação com vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria saber, vocês me dizem se todo cardiopata ele tem insuficiência cardíaca? Todo paciente cardiopata necessariamente ou é um sinônimo, vamos dizer, de insuficiência cardíaca, sim ou não? Não necessariamente, não. Bom, primeira pergunta tá indo, né? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso. E aí, a segunda pergunta é um pouco resposta dessa, né? Todo cardiopata, ele deve ser tratado? Então, todo paciente com algum tipo de cardiopatia, ele precisa de tratamento? O que vocês me dizem? Não, sim, depende, sim, nem todos, não, creio que sim. Tá. Então, basicamente, gente, hoje o nosso propósito aqui é a gente falar, né, sobre o Pimovert e principalmente sobre, né, o Pimobendan e quando ele é ou não indicado. Então, logo de cara, a gente já imagina que possa ter situações aonde não necessariamente o meu paciente cardiopata precise ser tratado, tá? Então, assim, é realmente isso que a gente vai tentar focar hoje, aqui nessa noite, né? E justamente para a gente poder esclarecer exatamente, afinal, todos os animais cardiopatas se beneficiam com o Pimovert, nem todos, quase todos. Como que está essa história? E antes disso, a minha última pergunta, que eu já vou responder para vocês, é assim. A gente, afinal de contas, trata o cardiopata? Isso é importante, porque quando você pensa na palavra tratamento, passa uma ideia de que você vai obter uma cura, né? E como a gente vai ver, a maioria das doenças cardíacas na veterinária, elas não têm uma cura total, né? São doenças realmente crônicas. E aí, uma doença crônica, com certeza, ela vai necessitar de um tratamento contínuo, né? Então, vocês sabem, quem trabalha ou na veterinária ou mesmo nos farmacêuticos, por conta das nossas manipulações, das nossas prescrições, né? A gente sabe que uma grande quantidade de pacientes usam medicação continuamente, né? Então, sim, eu não gosto de usar esse nome tratamento, eu prefiro pensar num termo como controle, manejo, porque o que a gente faz com o nosso paciente cardiopata nada mais é do que dar condições para que o coração dele consiga estabelecer as funções básicas para manter a oxigenação, manter a circulação, manter o que ele precisa manter, né? Na verdade, assim, a Sharon comentou aqui, são tratamentos paliativos. Dependendo do termo da palavra, sim, na verdade, são tratamentos, eu gosto de usar a expressão mesmo manejo, né? Então, é o manejo do cardiopata. São terapias para otimizar o trabalho cardíaco, né? Bom, vamos lá. Então, só para a gente relembrar aqui, né, para quem já é formado ou para quem está fazendo faculdade, para o pessoal da farmácia, o que a gente gostaria sempre de estar lembrando aqui com vocês. Aqui está o nosso coração e na veterinária, a maioria das doenças que a gente tem, elas podem afetar qualquer uma dessas estruturas cardíacas, né?
Então, a gente pode ter doenças que vão afetar as válvulas do coração. Eu vou estar falando sobre valvopatia. Eu posso ter doenças que afetem o miocárdio do coração, né, o músculo cardíaco, que vão ser as cardiomiopatias. E eu posso ter doenças que acometem nem válvula, nem músculo, mas elas estão localizadas ali ao redor do coração. Doenças, por exemplo, pericárdicas ou neoplasias, que são bastante comuns hoje em dia. A gente pode ter nenhum problema estrutural, mas um problema funcional, por exemplo, na condução do impulso elétrico cardíaco. Eu vou estar diante de arritmias, né? Ou então, eu posso ainda ter algumas doenças que são congênitas, onde o coração, né, ele já é formado, ele já nasce, né, vamos dizer assim, com alguma alteração. Então, basicamente, a gente vai ter as cardiopatias se resumindo a isso aqui, tá? Na veterinária, de longe, as mais comuns são as valvopatias e as cardiomiopatias, sendo que as valvopatias são praticamente 80% da cardiologia veterinária. Então, vocês vão ver que 80% da nossa fala aqui hoje vai justamente englobar problemas nas válvulas, tá? Que são as maiores indicações, que é o maior número de pacientes que a gente tem utilizando o Pimoved, tá? Bom, aqui está o nosso amigo, a fórmula química do Pimobendan, né? E aí, essa medicação, para quem ainda não tem familiaridade, o mecanismo de ação... Opa, o que aconteceu aqui? Eu apertei errado. Quem ainda não tem familiaridade, o mecanismo da... Ixi, espera só um minutinho. Eu apertei aqui para o final, só um minutinho. Eu vou reiniciar aqui a apresentação. Espera um pouquinho. Eu já passo para você. Aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem a fórmula, né? A fórmula química do Pimobendan. E o mecanismo de ação do Pimobendan, ele é justamente... Eu não estou passando a... Estão vendo a minha tela, pessoal? Deixa eu ver aqui. Um minutinho, que acho que parou. Agora acho que tá, né? Espera só um pouquinho que sumiu o chat de vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Ai, não estou achando a minha tela, espera um pouquinho. Oi, pessoal, desculpa. Vocês estão vendo a minha tela agora?
Bom, vamos continuar. Então, o mecanismo de ação do Pimobendan, ele é o inibidor da fosfodiesterase 3, tá? Pessoal que é farmacêutico entende mais do que eu sobre esses mecanismos de ação, de medicação, mas, enfim, a gente vai ver que a fosfodiesterase, né, é uma enzima que está relacionada com a vasodilatação, né? E ela faz também a sensibilização do quê? A molécula faz a sensibilização da troponina C ao cálcio. Então, ela melhora a sensibilidade da célula cardíaca ao cálcio, sem, entretanto, aumentar a concentração intracelular do mesmo, tá? Então, a gente não precisa de mais cálcio dentro da célula cardíaca para ter esse efeito. A gente, com o mesmo cálcio que já existe ali, ele, na verdade, otimiza a ação do cálcio. Tá? Então, a gente vai ver por que isso é importante. Consequentemente, eu vou ter isso aqui, um inotropismo positivo. Então, a minha célula cardíaca, o que acontece? Ela fica mais responsiva ao cálcio que já existe dentro da célula, tá? E eu tenho também um efeito vasodilatador misto. Então, o Pimobendan, além de melhorar a contração cardíaca, ele melhora a vasodilatação. Então, ele facilita o trabalho cardíaco, otimizando o funcionamento do mesmo. Então, ao mesmo tempo em que ele contrai melhor, o sangue encontra menos resistência para circular, e com isso a gente tem os benefícios da medicação, tá? Outros efeitos da molécula. Então, a gente pode ter também, relatado um efeito antitrombótico, inibição de citocinas e do óxido nítrico, e também a liberação de insulina. Esses efeitos, eles não são muito importantes. Porém, se a gente tem um paciente, por exemplo, diabético, a gente precisa lembrar, ao entrar com o Pimovet, que a gente talvez precise rever aqui como está o balanço entre glicemia e insulina. Tá? Bom, a posologia do Pimovet, ele é 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, BID, em geral, por via oral. Tá? Então, essa faixa aqui é a faixa de indicação. A gente vai falar um pouquinho à frente melhor sobre essa dose. Tá? Uma coisa importante, quando a gente vai orientar o paciente a usar o Pimobendan, é que ele tenha um intervalo de pelo menos 1 hora entre a alimentação e o medicamento. Tá? Então, a molécula ela é melhor absorvida de estômago vazio. Então, se a pessoa puder dar em jejum e depois evitar de dar alimentação durante 1 hora, isso facilita bastante a absorção da medicação. A gente gosta de dizer que, se não for possível, tudo bem, pode dar junto com o alimento. A absorção realmente vai ser um pouco menor. Talvez a gente precise pensar isso quando for falar em dose, em ajustes de dose, enfim. Tá? Então, quando possível, dá essa hora de intervalo. Efeitos adversos. Então, a gente tem um efeito, não chega nem a ser um efeito adverso, mas assim como a molécula tem um efeito inotrópico positivo, ela também tem um efeito cronotrópico. Então, a gente pode ter um aumento na frequência cardíaca ao usar o Pimobendan. Esse efeito ele é dose dependente. Então, caso a gente tenha algum paciente em que a gente suspeite de ele ter potencializado a taquicardia, a gente poderia pensar em diminuir essa dose, por exemplo. Tá? Então, isso é uma possibilidade para a gente lembrar, mas, assim, como a gente vai ver, não é muito comum da gente ter esse tipo de reação adversa, não. Tá? Emese, diarreia e anorexia. Não são sinais comuns, não são achados comuns, tá? Mas são os mais comuns. Então, a gente vê que a gente tem pouco efeito adverso, na verdade, com o uso
do Pimobendan. Alguns pacientes, eles apresentam diarreia, anorexia, e muitas vezes isso é temporário. A gente muitas vezes mantém o tratamento e esses efeitos passam. Claro, se eu tiver um paciente com efeitos assim exacerbados, eu vou repensar na dose ou eventualmente avaliar o benefício de estar usando em detrimento desses efeitos, tá? Indicações. A gente vai falar assim, de modo geral, e depois a gente vai entrar em pormenores de cada uma dessas indicações. Quais são as particularidades para que todo mundo possa ter uma segurança boa na hora de indicar ou na hora de prescrever, tá? Então, vamos lá. Então, o Pimovert ele fica indicado para pacientes com doença mixomatosa da válvula mitral, que é aquela doença mais comum na medicina veterinária, para a cardiomiopatia dilatada canina, que eu diria que seria a segunda doença mais comum, conforme a gente conversou ali no primeiro slide, estágios avançados das cardiomiopatias felinas. Então, para gato, a gente tem indicado também o uso cada vez maior, tá? A gente pode também utilizar na cardiomiopatia oculta do Doberman. Então, nessa raça, a gente vai ver depois que mesmo sem sinais clínicos, já é sabido que o Pimovert tem um efeito protetor na progressão da doença, tá? As miocardites não são tão comuns na medicina veterinária, principalmente porque elas são de difícil diagnóstico. Mas se eu tiver miocardites com uma disfunção sistólica, com diminuição na capacidade de contração do coração, com certeza a substância também é benéfica. E outras cardiopatias que cursem com disfunção sistólica, tá? Então, assim, aquelas doenças menos comuns, por exemplo, cardiopatias congênitas, algumas delas, se o meu paciente já apresenta déficit na função sistólica, aí a gente precisaria também pensar em entrar com o Pimovert, tá? Bom, a Lúcia tem uma pergunta aqui no chat. Ah, tá, um comentário. Aconteceu os efeitos colaterais de anorexia. Lucimar, a gente toma bastante cuidado quando o nosso paciente diz, né, que o nosso cliente, na verdade, né, que o nosso paciente, felizmente não, ou felizmente, não consegue falar. Mas quando a gente ouve esse achado de diarreia, de anorexia, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que cães, por qualquer problema, eles apresentam emese, eles apresentam diarreia ou anorexia. Então, muitas vezes coincide. E é claro que a pessoa começou a fazer uma medicação, ela vai necessariamente dizer que foi aquilo, tá? Então, muitas vezes o que eu faço é suspender temporariamente a medicação e depois tentar reintroduzir. Muitas vezes a gente reintroduz com uma dose mais baixa e aos poucos a gente aumenta para aquela dose que a gente está habituado, e o que eu percebo é que raramente a diarreia persiste, tá? Um ou outro, sim, pode acontecer, mas precisa realmente ter certeza, tá? Como a gente vai ver que a medicação ela é muito benéfica, é questionável a gente deixar de usar para aquele paciente porque ele teve isoladamente um caso de diarreia. Às vezes essa diarreia é transitória e mesmo com a medicação ela passa, tá? Mesmo com o medicamento. Tá, a gente vai... O Rogério fez uma observação aqui importante que eu vou até abrir depois aí uma discussão com vocês, principalmente para quem trabalha na área de manipulação, que é sobre o veículo, né, do Pimobendan. Então, assim, o veículo dele, ele é uma substância ácida, então o veículo dele, ele é um meio ácido, né? Então, é justamente por isso que ele é absorvido com o estômago em pH mais ácido. Quando você diminui a acidez do estômago, você tem essa questão da diminuição da absorção. Mesmo que você esteja manipulando com o veículo ácido. Porque aquele veículo é um volume reduzido, né? Caindo aquilo ali no estômago com o alimento, com certeza o pH do estômago não vai ficar próximo do pH do veículo. Vai ficar, né,
aumentado por conta do alimento. Então, sim, o ideal é sempre a gente tentar fazer em jejum ou com o estômago vazio, tá bom? E hipertensão pulmonar, tá? Principalmente em casos de hipertensão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca esquerda. Então, quando a gente tem insuficiências cardíacas já mais avançadas, vamos dizer assim, a gente tem um achado comum ou não tão raro, né, de hipertensão pulmonar associada. E o pimobendan, o inibidor de fosfodiesterase, embora ele não seja específico como o sildenafil, né, que é o inibidor da fosfodiesterase 5, ele tem um pequeno efeito na circulação pulmonar também, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai ter um efeito benéfico também associando o pimobendan ao tratamento, se o paciente ainda não fizer uso, tá? Bom, precauções. Tá, então aqui vamos conversar um pouquinho. Eu coloquei isso aqui para gerar um pouco de discussão na nossa conversa. Então, paciente sem remodelamento cardíaco. O que quer dizer isso? Quando a gente tem um paciente aonde ele não tem ainda os estágios de doença, o grau de remodelamento em que a gente sabe que o uso do pimobendan é indicado, eu posso apresentar algum efeito inesperado. Então, antigamente, logo no início do uso do pimobendan, isso tem mais de 10 anos, quando a gente não tinha a medicação nem disponível ainda no Brasil, né? Alguns trabalhos fora foram feitos para justamente avaliar o benefício. E eles perceberam que pacientes que recebiam o pimobendan sem ter remodelamento cardíaco, ou seja, o coração deles ainda tinha uma grande capacidade de contração, a incidência de ruptura de cordas tendíneas foi maior. Então, a gente tem ali, né, nas válvulas, a possibilidade de, com excesso de contração cardíaca, esse impacto ser maior sobre as válvulas e, eventualmente, danificar as válvulas, tá? Então, no início, lá para trás, quando a gente começou a usar pimobendan, o que acontece? Alguns pacientes poderiam estar recebendo a medicação sem estar ainda na fase apropriada. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, hoje, a gente sabe que a fase onde o pimobendan é indicado, esse efeito a gente não encontra mais, tá bom? Então, tudo se resume a saber exatamente quando é necessário usar a medicação, tá bom? Usando no momento adequado, esse tipo de efeito vai acabar não acontecendo, tá? Que mais? Arritmias. Outro fantasma que no início do uso, como eu disse para vocês, que o pimobendan tem um efeito cronotrópico positivo, quando a gente começou a usar mais a medicação na veterinária, surgiu esse medo. Será que um paciente que já tem arritmia, ou mesmo um paciente que não tem arritmia, ele pode aumentar a sua quantidade ou desenvolver arritmias por conta desse efeito? E aí a gente tem trabalhos mais recentes mostrando, inclusive, que não, que estatisticamente as arritmias não aumentam em pacientes que usam pimobendan. Então, hoje, a gente não considera a presença de arritmias como uma causa para não usar a medicação. A gente usa assim mesmo. Claro, se eu tenho uma arritmia altamente maligna, frequência cardíaca muito alta, não controlada, aí nesse momento eu tenho uma precaução em entrar com a droga, tá? Agora, tratei a arritmia, controlei a frequência cardíaca, os benefícios superam essa pequena possibilidade da gente ter algum tipo de problema, tá? Hipertrofia ventricular esquerda. Aqui, na verdade, não é nem chega a ser uma precaução, mas é uma questão. Será que é necessário? Porque
Se eu tenho doenças aonde o meu ventrículo esquerdo ele está hipertrofiado, tá? Ele já está tendo essa capacidade de aumentar a sua contração. Então, nesses casos, não tem muita indicação de entrar com o Primobendan, tá? Principalmente se essa hipertrofia for secundária, gente, é isso aqui, ó. Obstrução da via de saída dos ventrículos. Então, às vezes, o meu coração está hipertrofiado, por exemplo, por uma estenose da válvula, tá? Uma doença congênita. Ou ele tem uma hipertrofia na via de saída do ventrículo, que quando o coração contrai, aquilo é obstruído. Então, não adianta eu aumentar a força de contração do coração. Pelo contrário, quanto maior a minha força de contração, maior vai ser essa resistência na saída, tá? Então, quando a gente tem uma doença com esse tipo de obstrução, não tem uma indicação para a gente fazer a medicação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Muito rápido, muito devagar? Escrevam aí para mim. Tudo certo, tranquilo, tá bom. E a gente fica aqui do outro lado, né? E aí falta um pouquinho a gente ver como que vocês estão. Bom, aí aqui teria uma outra pergunta, então eu vou fazer pelo chat, tá bom? Então, o que eu queria saber de vocês? Quais as formas farmacêuticas que, em geral, vocês têm experiência em usar o Primobendan? Para quem manipula, como que vocês geralmente manipulam? Ou se vocês não manipulam de alguma forma? E para quem é veterinário, como que geralmente vocês prescrevem ou vocês não usam de forma alguma forma? Então, aqui já temos cápsula, só cápsula, pessoal? Cápsula, biscoito, cápsula, solução. Ó, Rogério, colocou uma observação importante, né? Solução oleosa, né? Então, a gente sabe, ó, aqui a Jordana colocou suspensão. Então, realmente, a gente tem o problema que o Primobendan não é lipossolúvel, né? Então, realmente, assim, o veículo a gente sabe que não é o mesmo da solução. Com certeza, a gente tem metade de farmacêuticos aqui, vocês têm muito mais propriedade do que eu de dizer qual a melhor forma, o melhor veículo líquido que dissolva o Primobendan, né? Mas a gente sabe que aquoso geralmente não funciona tão bem. Biscoito, deixa eu ver aqui. Suspensão, cápsula, suspensão oleosa, sempre cápsula, algumas vezes solução, cápsula não manipula em líquido, com bons resultados. Sim, temos todas as formas com bons resultados. Tá. Tenho boa experiência. Ferilali, vocês falaram todas as formas com bons resultados. Orais, né? A gente não usa transdérmico, né? Ou vocês usam também? Depende do peso, pela unidade do tutor, solução oleosa, ácido cítrico, sim, líquido ácido pode causar... gente, isso, orais, beleza. Pessoal, é isso aí. Na verdade, eu particularmente tenho experiências, com via oral, de todas as formas, desde que a gente esteja aí trabalhando com um farmacêutico que consiga fazer o veículo adequado, que tenha esse conhecimento. Beleza, Fê, eu entendi. Só para a gente confirmar. Via transdérmica, a gente não tem, né, trabalho de absorção, provavelmente a gente nem tem esse tipo de absorção, mas por via oral, a gente consegue, em geral, bons resultados. Já ouvi colegas dizendo sobre o veículo ter ficado muito ácido, então vocês estão comentando sobre o ácido cítrico, eu não sei te dizer exatamente qual precisa ser esse pH, mas eu já ouvi relatos de repente, o veículo ser muito líquido a ponto de provocar esofagite. Então, assim, se vocês conseguem essa forma líquida, com o veículo adequado, com a solubilidade adequada, com o pH adequado, sem ser um pH cáustico, eu também tenho usado. A gente tenta usar mais cápsula, porque a gente tem menor possibilidade de interação, tem uma durabilidade maior, enfim. Mas a gente evita, muitas vezes, como alguém comentou aqui, tem horas que o tutor não tem como administrar se não for líquido. Então, a gente faz líquido também. Fabiane, não. Transdérmico, não. Eu comentei só para realmente ver se alguém tinha essa experiência. Biscoito.
Com biscoitos também tem uma experiência boa. O que eu não gosto é de manipular junto com outras substâncias. Então, assim, tem substâncias que a gente até manipula no mesmo biscoito, mas o Pimobendan a gente evita, tá? Percloral aquoso seria pH, em torno de 1,5, 2, exatamente. Então, a gente tem que ver qual é o veículo que permite que esse pH seja adequado. Então, Rogério, em biscoito material do próprio biscoito pode dar absorção. A gente tem algumas apresentações, até, sei lá, comerciais, que são palatáveis. Então, assim, eu acredito que dependendo do veículo do biscoito, a gente consiga fazer uma boa absorção. No máximo, pensar em aumentar a dose para compensar, alguma coisa assim. Perfeito. Isso depende da quantidade de massa que o biscoito tem. Se é um biscoito enorme, né? Aí a absorção pode ser prejudicada. Ou, melhor ainda, se é um pincher minúsculo e um biscoito enorme, aquele biscoito é quase uma refeição, né? Então aí o estômago está cheio. Eu acredito que o Rogério também se referiu a isso. Então, assim, se for um cachorro grande, o biscoito, eu acredito que é tranquilamente possível de ser usado. Quanto da dose eu posso aumentar em biscoito? Olha, então, Bruna, geralmente a gente começa com a dose padrão. O que eu faria é, caso a gente perceba que o efeito não está sendo conforme esperado, a gente trabalhar ali dentro daquela margem. Não dá para a gente falar para você assim, vamos dar o dobro da dose, porque a gente sabe que a absorção é boa. Então, de repente, você vai estar usando uma dose acima da boa. O Pimobendan, ele tem uma faixa de segurança relativamente grande. Então, pequenos aumentos, eles são tolerados. Mas, assim, não tem nada que a gente diga para você, precisa fazer o dobro, tá? Ou coisas assim. Bom, então, resumindo o que todos falaram, a gente pode usar em cápsula, em comprimido, suspensão, aquilo que a gente falou, o pH e a solubilidade do princípio, né? Eles têm que ser compatíveis. Ou o biscoito, que foi bastante comentado aí também, tá? Bom, agora a gente vai entrar na segunda parte aqui da nossa conversa, que é justamente isso daqui, né? A gente tem, na verdade, na cardiologia veterinária, um divisor de águas, tá? Então, a gente tem aqui o Pimobendan sendo usado realmente como um grande divisor. A gente tem a cardiologia veterinária antes do Pimobendan e a cardiologia veterinária depois do Pimobendan. Então, hoje em dia, a gente sabe que realmente em alguns casos, principalmente, a resposta é absurdamente eficaz. Então, vale muito a pena a gente sempre fazer a medicação. Claro, desde que a gente não esteja diante dos casos onde ela não é indicada, mas a gente vai ver que hoje, cada vez mais, as indicações de Pimovet têm crescido. Tá? Então, assim, a grande maioria dos pacientes ou de cara já usa, ou então com o decorrer da doença, eles vão ser realmente bastante beneficiados, tá bom? Só uma coisa, João Pedro falou, então o mais correto é manipular esse ativo sozinho. Sim, sim. Eu indico que manipule sozinho, tá? Geralmente as nossas fórmulas, elas incluem furosemida. A furosemida também é uma medicação que tem interação farmacocinética, então não é legal fazer junto. Geralmente eu deixo para colocar junto outras drogas mais tranquilas. O Pimovet eu gosto de manipular sozinho mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. No cão, vamos falar um pouquinho de cão, tá? No cão, quais são as principais indicações para o Pimovet? Então, doenças valvares, que justamente é a nossa rotina aí da cardiologia, tá bom? Então, a gente tem esse trabalho, que é o famoso estudo EPIC, que é um dos maiores trabalhos já feitos na veterinária, pelo menos na época dele, né? É um trabalho que foi feito em 2016, envolveu um trabalho aí de estudo prospectivo, na verdade, de 2 a 3 anos, então os pacientes foram acompanhados durante todo esse tempo, uma grande quantidade de pacientes, tá? Então, assim, é um trabalho com alto grau de evidência científica, tá? Um dos maiores já feitos aí na veterinária. E a gente sabe que ele mostrou aqui, ó,
um prolongamento do período pré-clínico por aproximadamente 15 meses. Então, o grupo que recebeu Pimobendan, ele demorou 15 meses, em média, a mais do que o grupo que não recebeu para entrar em insuficiência cardíaca, tá? Então, aquela pergunta que a gente fez no início, a fase da doença cardíaca onde eu ainda não tenho insuficiência, então eu tenho uma lesão na válvula, a minha válvula é degenerada, a minha válvula permite o refluxo de sangue. Porém, nesse momento, o meu coração está adaptado com isso e consegue manter o trabalho adequado dele, ou seja, tira o líquido do pulmão e manda adiante. Então, a função cardíaca está preservada. O uso do Pimobendan aumenta em pelo menos 15 meses. Isso não quer dizer no máximo 15 meses. Então, vamos dizer que um paciente ele fosse ficar 1 ano no estágio pré-clínico. Ele vai ficar 1 ano mais 15 meses, tá? 2 anos, ele vai ficar 2 anos e até mais 15 meses. Então, ele atrasa em 1 ano o início das manifestações de insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Então, quando saiu esse trabalho, foi realmente aquele divisor de águas entre antes e depois do uso do Pimobendan, tá? Porém, como eu disse para vocês, não é todo paciente necessariamente que vai ser beneficiado disso. Então, a gente vai conversar agora sobre aí em qual paciente com doença valvar mitral o Pimobendan vai me trazer esse benefício. Então, no estudo EPIC, foi visto isso, né? Que o período sem insuficiência cardíaca congestiva, ele é prolongado em mais de 15 meses em pacientes no estágio B2, tá? Vamos já falar certinho sobre o estágio da doença mitral. Porém, guardem isso. Isso serve para pacientes já no estágio B2, tá? Quem são esses pacientes? Pacientes que têm um aumento já de átrio esquerdo. Então, eles já têm um aumento do coração. Lembra que a gente comentou lá no início que aquele paciente que não tem ainda aumento de coração nenhum, ainda não vai ser beneficiado pelo princípio? Então, esse paciente aqui, ele já tem um aumento de átrio esquerdo, tá? A gente vai mostrar uns ecocardiogramas para vocês, porém, esse aumento, a gente divide o átrio esquerdo pela aorta e obtém uma relação. Acima de 1,6 já indica que esse paciente tem um dos critérios para ser classificado como um B2, tá? Porém, não só o aumento do átrio esquerdo, ele precisa também ter um aumento do ventrículo esquerdo, tá? Então, o aumento do ventrículo esquerdo, a gente pega o diâmetro do ventrículo esquerdo na diástole, também é uma medida de ecocardiograma, divide pelo peso elevado a esse número aqui, que é corrigido, e se esse valor for acima de 1,7, me indica um aumento de ventrículo esquerdo. Então, não importa só saber se a válvula desse paciente tem insuficiência e é degenerada. Quando a gente pega um laudo de ecocardiograma, está escrito lá, insuficiência valvar de tal grau. Porém, ele pode ter uma insuficiência e, como a gente comentou, ainda não ter aumento cardíaco a esse ponto, tá? Ele pode ter aumento só de átrio, ele pode ter um aumento menor do que isso. Então, esses pacientes com pequenos aumentos, a gente ainda não considera como um B2, tá? A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe logo adiante disso. E, se a gente estiver usando raio-x, um índice de aumento de coração maior que 10,5, tá? Esse índice é um score que compara o tamanho do coração com o tamanho das vértebras. Então, se eu tiver também um aumento considerável, é mais um ponto para eu usar como critério para começar a tratar, tá bom? Bom, esse trabalho aqui é justamente o que permitiu facilitar a nossa classificação do paciente com doença valvar mitral, tá? Então, esse trabalho, ele é específico para esse tipo de paciente e ele vai graduar
classificar o meu paciente, justamente para facilitar aí eu entender quando que a medicação é ou não indicada, quando que a medicação é ou não benéfica. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Alguma dúvida? Falem comigo para eu não me sentir tão sozinho. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, então quando a gente vai pegar esse trabalho, a gente vai principalmente o quê? Classificar o meu paciente. Então eu vou ter o paciente que a gente fala estágio A. Esse estágio são pacientes que, na verdade, eles não têm ainda a doença mitral, mas eles são raças predispostas, tá? Então o Cavalier, Charles Spaniel, o próprio Teckel, mesmo sem sopro, eles já entram nesse estágio porque são pacientes que a gente vai estar sempre precisando auscultar para quando surgir o sopro, eu poder começar ou não a tratar. Então, são pacientes que a gente ainda não tem como medicar, porque eles não são ainda doentes. Mas eles vão precisar de uma avaliação contínua, justamente para saber quando eles vão apresentar ou não, né? Não é obrigatoriamente sempre que eles vão apresentar, mas que a gente possa agir da maneira mais rápida possível. E aí vem os pacientes de estágio B, que são aqueles que têm a doença, porém ainda não têm insuficiência cardíaca congestiva esquerda, tá bom? Esse paciente B, ele vai ser subdividido em B1 e B2. O B1 é aquele que não tem ainda aumento cardíaco, ou se tem, é um aumento bem discreto, como a gente acabou de falar. Então, um pequeno aumento de átrio esquerdo, só um aumento de átrio esquerdo, ele ainda é considerado um paciente B1. O paciente B2, ele já tem um remodelamento considerável. O que é remodelamento considerável? Justamente aqueles critérios que a gente acabou de dizer, ó. O átrio esquerdo, a aorta, no eco maior que 1,6 e o ventrículo esquerdo maior que 1,7, desde que ele tenha sido normalizado, né, dividido ali pelo peso, como a gente mostrou. Ou o raio-x mostrando esse índice maior do que 10,5. Tá? Então, o paciente B1, ou o coração está de tamanho normal, ou tem um pequeno aumento. Paciente B2, esse aumento já é considerável. E aí vem o paciente C. O paciente C, ele já tem ICC, tá? Então, eu vi um raio-x, ele tem congestão pulmonar, pelo ecocardiograma eu já vi índices de congestão pulmonar, então ele já é classificado um paciente C. E o paciente D já é o paciente que está numa fase refratária da doença. Então, a doença já está num curso mais avançado, eu já estou medicando, a medicação está toda hora precisando ser revista, doses sendo adaptadas, então a gente considera como um estágio já terminal da doença cardíaca, tá? Aqui, pessoal, para ilustrar para vocês, tá? Para quem não tem familiaridade, ó, um ecocardiograma. Aqui eu tenho o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. Esse colorido no átrio esquerdo é o refluxo de sangue que não deveria existir na sístole. Então, essa válvula ela está degenerada e permite esse refluxo de sangue na sístole. Quando eu passo o Doppler contínuo, eu vejo esse fluxo aqui, ó, que não deveria existir dentro do átrio esquerdo. Tá? Dentro do átrio esquerdo, eu só tenho sangue vindo do pulmão, eu não tenho que ter sangue vindo lá do ventrículo. Se eu tenho, sinal que a minha válvula não está funcionando. Aqui, ó, pessoal, vocês olharem no ponteiro, parece que eu tenho um monte de coisas penduradas na válvula mitral, né? Então, isso é a degeneração valvar. Então, eu estou tendo aqui também um grande aumento de átrio esquerdo, tá? Então, aqui eu já estou tendo, sim, problemas por conta dessa insuficiência valvar. Aqui eu comparo a aorta com o átrio esquerdo.
Olha como o átrio esquerdo está bem maior do que a aorta. Tá? Aqui um raio-x, opacificação pulmonar. Esse paciente, ele já está no estágio C. Por quê? Ele já está tendo congestão pulmonar. O meu coração, apesar de maior, não consegue mais manter o sangue voltando do pulmão. Então, já é um paciente que eu classifico como estágio C da doença mitral. Tá? Então, para diferenciar o paciente B1 do B2, eu tenho os índices de remodelamento que a gente já havia dito. Para reforçar para vocês, aumento do ventrículo esquerdo, eu divido ele pelo peso, elevado a 0,294, e vejo se passou de 1,7. E a relação átrio esquerdo aorta. Tá? Se eu tenho esses sinais e um aumento de átrio esquerdo maior que 1,6, o meu paciente ele já é B2. Tá? Em breve a gente já vai entender por que eu estou falando tanto do paciente B1 e B2. Tá? B e C eu vou procurar por sinais de congestão pulmonar. Tá? Então, se o meu paciente, na auscultação, no raio-x, ou índices ecocardiográficos que dizem que eu estou tendo uma congestão pulmonar, eu já vou classificar ele como paciente C. Tá? Então, aqui, um tempinho para mais um pouco de pergunta para vocês. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, o paciente B1, vocês acham que precisa de tratamento? Sim ou não? Paciente B1. Não, não, não. Ó, a gente está com quase 100 pessoas aqui, pessoal. Vamos ver se tem mais não ou sim aqui. Não, não. Não. Não, não. Aí, ó. Então, aqui, aquela primeira pergunta do início da nossa conversa, que a gente perguntou se todo cardiopata precisa de tratamento, a gente já está vendo que não necessariamente, né? Porque vocês aqui, pelo que nós conversamos, estão me dizendo que o paciente B1 talvez, né, não precise de tratamento, né? E o B2? Agora a gente está falando do paciente B2. Ele é beneficiado por tratamento? Ele precisa de tratamento? Sim ou não? Sim. O B2 é aquele que tem aumento, mas não tem insuficiência cardíaca. Sim, sim, B2 precisa, sim, sim, porque já tem remodelamento, sim, sim, sim. Ó, pessoal, a turma aqui, ó, é boa, hein? Na verdade, vocês são craques já. Então, a maioria, quase todo mundo está me dizendo que o B2, sim, precisa de tratamento. E aí fica fácil perguntar do C e D, né? O paciente C e D, além de remodelamento, ele já tem insuficiência cardíaca, né? Ele tem congestão pulmonar. Então, o paciente C precisa de tratamento? Sim, sim. Bom, o paciente C é tranquilo de saber, né? Então, vamos lá. Temos estudos, temos trabalhos para ajudar a gente. O próprio consenso que classifica a doença, ele já firmou aí diretrizes para ajudar a gente no tratamento. Então, hoje em dia, classificando esse paciente certinho, a gente tem uma grande segurança para usar o Primovert. Então, vamos lá. Classifiquei meu paciente B1, consenso, não tratar. Tá? Então, o paciente B1 é aquele único paciente que tem sopro, mas que a gente ainda não vai entrar com a medicação, tá bom? Então, esse paciente ainda não vai receber. Por que ainda? Porque ele vai entrar no acompanhamento e a partir do momento em que ele precisar, em que ele evoluir no seu grau de modelamento, a gente entra com a medicação para ter aquele benefício que o trabalho EPIC mostrou, certo? Então, o paciente B2, que é aquele lá do 1,6, do ventrículo maior que 1,7, esse paciente, o consenso diz para usarmos o Primobendan. E também tem o consenso já falando sobre dieta hipossódica e hipercalórica, tá? Então, o paciente B2 é um paciente em que a gente usa o Primovert, certo?
é um número grande de pacientes, tá? A partir do momento que a gente ausculta o sopro, a gente classificando esse paciente com remodelamento já de átrio esquerdo e de ventrículo esquerdo, ele já vai ser beneficiado, porque o Pimovert vai promover o quê? Aquele retardo em até 1 ano e meio da próxima fase da doença cardíaca, que aí seria a C, tá? Só por curiosidade, não é o título da aula, não é o tema da aula a gente falar de todo o tratamento, mas a gente vai complementar. Não existe ainda um consenso sobre outras medicações no B2, como o inibidor de ECA e como a espironolactona. Então, tem pacientes que a gente usa, tem pacientes que a gente não usa. Agora, o Pimovert aí tem indicação em todo paciente B2, tá bom? Estágio C. O que diz o consenso? Pimovendin, 0,25. Ah, importante, isso aqui eu estava esquecendo de comentar com vocês. Ó. A dose que a gente tem do estudo EPIC, do consenso, é justamente 0,25. Tá? Então, é uma dose próxima da máxima. Tá? Então, a gente nem começa com pouco, a gente já começa com a dose que é estudada e que tem segurança e que tenha o benefício. Ah, vomitou. Ah, está com arritmia. Aí a gente pensa em fazer uma dose um pouco menor, tá? Mas a gente geralmente já começa com essa dose. Então, paciente C vai receber Pimovert e vai receber mais medicações. Furosemida, inibidor de ECA e espironolactona, tá? Então, a chamada terapia quádrupla. Aqui que entra aquilo que a gente comentou sobre forma farmacêutica. Eu gosto de fazer sempre o Pimovert separado, tá? Não misturar junto na mesma cápsula ou veículo que vocês estiverem usando, tá? E também a dieta também tem indicação também na fase C. E o estágio D, o tratamento vai continuar, né? O que a gente vai muitas vezes é até aumentar as doses. Então entra também Pimovert, furosemida. Ah, aqui a gente às vezes tem feito também torazemida, tá? Quando os casos são mais refratários. Então, para quem trabalha aí em farmácia de manipulação, talvez comece a ter uma prescrição maior desse princípio também, porque é um paciente onde a furosemida já começa a ter a sua eficácia reduzida. Os inibidores de ECA, espironolactona, que eles estão tomando já da fase anterior, tá? Então, vocês vejam, praticamente todos os pacientes com doença mitral, a gente tem indicação de Pimovert, exceto os em fase muito inicial, sem remodelamento ou com remodelamento muito pequeno. Pessoal, dúvidas dessa parte de valva para indicação de Pimovendin? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. Sempre BID, já recebi prescrição de CID. Sim, a dose que a gente tem de trabalho que mostra eficácia é BID, tá? Às vezes, justifica-se tentar a CID quando o paciente teve algum tipo de intolerância, então aquela questão, toda vez que a gente faz a dose cheia, ele vomita ou ele tem algum desconforto gastrointestinal, a gente pode pensar em fazer BID, tá? Ou, às vezes, animal muito grande, aonde financeiramente acaba ficando complicado de arcar, porque a gente sabe que para um cachorro muito grande, a dose de Pimovendin é alta. Mas aí a gente faz uma vez melhor do que não fazer nenhuma. Mas os efeitos que a gente está conversando aqui, principalmente em valva, onde os animais são de porte pequeno, o ideal é manipular BID, tá? Já vi uma receita... Vitória, boa pergunta. Já vi uma receita solicitar a administração a cada 8 horas. Qual seria a razão? Provavelmente, Vitória, é um paciente já no estágio D, tá? A gente não colocou aqui porque não é um consenso, mas esse paciente no estágio D tem alguns autores que usam o Pimovendin a cada 8 horas. Eu mesmo já prescrevi Pimovert TID, tá? Então, esse paciente ele já usa o Pimovert há um bom tempo, BID, e aí ele, por conta da piora, da deterioração da função sistólica, a gente aumenta para cada 8 horas. Tá? Inclusive a dose. Em alguns casos, a gente chega a aumentar a dose até 0,5 miligrama por quilo, tá? Nunca de primeiro momento.
mas principalmente no paciente D. Às vezes TID. Tá. Bom, acho que o que tinha de perguntas foi. Se tiver mais alguma coisa, pessoal, vocês me chamam aqui. E a dieta, já tinha comentado. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho das outras indicações do Pimovert, tá? Que não é a maior, né, incidência, porque são doenças menos comuns. Então, a gente vai ver a cardiomiopatia canina, tá? Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho a válvula ali, ela fecha, mas o músculo cardíaco, ó, que é o ventrículo esquerdo, quase não se move, tá? Vocês percebem que a contração desse músculo está bem diminuída? Aqui, ó, também, se vocês olharem, o septo praticamente, ó, parado. Um pouco de parede livre aqui, ó, contrai. Então, aqui eu não tenho um problema valvar. Aqui eu tenho um problema primário da musculatura. Então, tudo começou porque a minha musculatura perdeu capacidade de contração. Então, aqui a gente tem uma indicação clássica para o Pimovert, desde as fases iniciais da doença, porque a doença ela já se inicia com uma diminuição na função sistólica. Se o Pimovert justamente aumenta essa força de contração, a indicação vem lá do começo. E isso é corroborado cientificamente. Ó, desde 2012, quase 10 anos já, a gente sabe que em Dobermans, que é uma raça muito comum de ter cardiomiopatia dilatada, o Pimobendan ele tem uma indicação mesmo na fase oculta, que a gente fala, que é aquela fase subclínica, tá? Então, ele não tem ainda sintoma nenhum, ele só tem alterações em eco, e aí a gente já sabe que o Pimobendan aumenta não só o tempo para entrar na fase clínica, como diminui acentuadamente a incidência de morte súbita, tá bom? Então, Dobermans com cardiomiopatia oculta, esse trabalho já é antigo, a gente tem a indicação, e também os demais casos de cardiomiopatia dilatada canina para a gente usar o Pimovert, tá bom, pessoal? Pessoal, dúvidas em cão? Podemos falar um pouquinho de gatos? Aguenta aí, sei que o pessoal está com fome, mas daqui a pouco a gente acaba. Aí a gente fala um pouco dos gatos, que também sempre são polêmicos. Vitória, uma pergunta aqui. E por qual motivo 0,2? Então. Sabe qual é o motivo, Vitória? Medo da gente parar com um. Na verdade, assim, classicamente, o indicado é o quê? A gente, quando a furosemida não está mais tendo o efeito que a gente espera, a gente trocar por furosemida. Mesmo porque ambos podem ter impacto sobre a função renal. Então, eu manter os dois juntos, às vezes o impacto sobre a função renal pode ser até maior. Porém, como esses pacientes que a gente tem entrado com a furosemida são pacientes que vivem fazendo edema pulmonar, já são pacientes de estágio D, a gente começa aos poucos. Então, às vezes, a gente troca alguma das doses pela furosemida, sente que ele não entrou em edema, troca outra também, tá? Então, na verdade, é mais uma segurança para sentir como o paciente responde à furosemida, que a gente está iniciando a usar, para evitar o risco de ele entrar em edema, tá? Não é uma necessidade de complementação, nada disso. E muitos pacientes depois a gente descobre que ficam só na furosemida, tá bom? O objetivo realmente da furosemida seria substituir a furosemida, como você observou. Tudo bem? Bom, vamos falar de gatos. Por que a gente faz tanto drama para falar de gatos? Né? Porque a gente sabe que os gatos, a gente brinca que eles não são desse planeta. Né? Então, tudo que é em gato, quem é farmacêutico, acho que tem mais trauma que veterinário, né? Porque qualquer veículo, qualquer coisa, a gente não sabe como que tem impacto sobre gato. Mas, enfim, a cardiologia de gatos não é muito diferente disso. Até pouco tempo atrás, a gente ficava perdido quando precisava medicar um gato.
porque não tinham trabalhos assim falando a mesma coisa. Tem trabalhos dizendo que tal medicação é boa e tal medicação, não é, a mesma medicação, outros trabalhos me dizem que não funciona. Então, realmente, a gente ficava um pouquinho perdido, a gente tinha que tratar gatos caso a caso, tá? Para nosso auxílio dos veterinários, em 2020, esse ano, ó, pessoal, saiu um consenso para a classificação, diagnóstico e tratamento das cardiomiopatias em gatos. Por que cardiomiopatia? Porque em felinos, a principal doença cardíaca envolve primariamente a musculatura cardíaca. Tá? Neles a gente não tem problema valvar primário. Os problemas valvares, quando tem, ou eles são congênitos, que não é comum, ou eles são secundários. Raramente eu vou ter uma doença valvar mitral, como a gente tem no cão. Tá? Então, em gatos, o problema é na musculatura cardíaca. E esse trabalho aqui mostrou benefícios do Pimovet também para felinos, tá bom? Então, embora não seja uma coisa tão certinha, como eu mostrei para vocês, alguns pacientes felinos têm o benefício do Pimobendan. Quais? Pacientes, por exemplo, com sinais de baixo débito cardíaco. Então, pacientes que estão hipotensos, hipotérmicos, bradicárdicos, por conta da cardiomiopatia, quando a gente usa o Pimobendan, eles respondem bem. Detalhe, desde que eles não tenham aquela obstrução da via de saída que a gente falou no início, tá bom? E muitos gatos têm a obstrução de via de saída. Então, a gente, para tratar gato com o Pimovet, a gente tem que estar sabendo qual estágio daquele gato, tudo bem? Tem gato que só tem obstrução de via de saída e tem gato que tem tudo menos obstrução de via de saída. Então, com certeza, para esse último, a gente vai ter uma boa indicação para o Pimovet. Para o primeiro, talvez não. Então, gato é realmente caso a caso. Porém, com esse trabalho, ajuda a gente a ter uma segurança em começar a usar realmente o Pimovet em felinos também, tá? Estágios de insuficiência cardíaca. Então, independente da cardiomiopatia de base, todas elas podem cursar com insuficiência cardíaca. E aí, quando eu tenho a insuficiência cardíaca, eu já tenho a indicação para usar Pimobendan, desde que eu não tenha aquela obstrução, numa dose de 0,625 a 1,25 por gato lead. Essa dose, se vocês pensarem que a maioria dos gatos tem de 3 a 5 quilos, é a mesma dose que a gente usa em cão, 0,25 miligramas por quilo lead. Tá? Então, o paciente com ICC, o gato com ICC, existe a indicação para o Pimovet. Gato faz edema pulmonar, mas a grande maioria deles faz o quê? Efusão pleural. Então, os gatos que já estão desenvolvendo efusão pleural por cardiopatia, lembrem-se que gatos são descendentes de extraterrestres e eles não fazem ICC, ou melhor dizendo, eles não fazem efusão pleural só pela cardiopatia, mas os que são pela cardiopatia, a gente tem o benefício já do Pimovet, tá bom? Então, resumindo, uso em gatos. Insuficiência cardíaca congestiva. Mas, Lucas, por que ele é benéfico se muitas vezes a cardiomiopatia do gato é hipertrófica? Porque a gente tem que pensar que o átrio também é formado de músculo. Então, a contração atrial, ela é beneficiada também com o Pimovet. Então, muitas vezes o gato está entrando em insuficiência cardíaca congestiva por conta da função atrial baixa. Então, mesmo o ventrículo hipertrofiado, o átrio não está conseguindo contrair. Então, com o Pimovet, a gente consegue esse benefício. Cardiomiopatia com disfunção sistólica. Então, se é um gato com cardiomiopatia dilatada ou com cardiomiopatia hipertrófica, onde o ventrículo esquerdo está deteriorando e perdendo essa capacidade de contração, aí certeza que o Pimovet vai ser indicado, tá? Ou o que estava escrito ali no início, né? Baixo débito cardíaco, desde que eu não tenha obstrução da via de saída do ventrículo, tá? Pessoal, dúvidas?
Queria abrir aqui para vocês. Ah, tem alguma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Gatos. Ah, acaba com a autoestima, né? Acaba de todo mundo, porque não dá para dar o remédio. Vocês fazem aqueles. Outro dia, a farmacêutica, a nossa amiga farmacêutica, falou: ah, vou fazer um. Como chama? Filme, né? Aquele filme aderente, né? Pus na boca do meu gato, aquelas espículas da língua cuspiram o filme saiu seco da boca do gato. Quando você fala em situação de obstrução... Não, Rita, a gente não tem esse problema na veterinária, tá? Então, na medicina veterinária, a gente não tem obstrução arterial, doenças coronárias. A obstrução é na via de saída, é muscular. O coração, ele hipertrofiando, na hora que ele contrai para o sangue entrar nos vasos, na aorta ou na pulmonar, ele mesmo oferece resistência. É como se eu tivesse um prolongamento de musculatura ali, tá? Qual a dose para felinos? Ah, é a mesma dose para cães, 0,25 BID, tá? Isso, filme Área Dispersiva. Tive alguma experiência do que no BD? Na pasta, não, nunca usei ainda. Eu tive experiências com outras medicações na pasta, porque gato é aquela coisa, a gente faz a pasta e nem com pasta consegui usar. Então, eu nem pensei em desperdiçar o Pimovert nela. Mas, em princípio, se ela for totalmente ingerida, até daria. Ah, existe indicação de Pimobendan em filme área expressiva, Rogério. Então, eu nunca... Eu não sei, eu nunca usei. Teoricamente, daria para fazer, a meu ver, se não tiver um problema ali com o pH, com essa questão toda que o Pimobendan tem. Eu não sei se ele é solúvel nesse filme. Alguém já tentou? Algum farmacêutico? Ah, tá. A Feira falou que acredita ser incompatível em pasta por causa do pH. Talvez em filme também seja incompatível por causa disso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aí para vocês, tá? Fica aqui o meu contato, eu deixo para vocês o meu e-mail, se tiver alguma dúvida, eu deixo aqui o meu Instagram, se vocês puderem me seguir, eu agradeço também, quem gostou. Acho que quem ficou até o fim é porque gostou, né? Mas, enfim, eu agradeço a vocês por terem ficado até agora aqui, tá? Fico à disposição, espero que tenha ajudado vocês. Então, agradeço mais uma vez a Coopervet, parabenizo, inclusive, claro, por essa iniciativa. A gente sempre gosta de estar junto com farmacêuticos, porque eu acho que um complementa o outro, tá? E espero que eu tenha realmente ajudado vocês, tá bom? Legal. Vou ficar uns minutinhos aqui, porque eu estou vendo que está tendo um chat, quero ver todo mundo responder. Mas, pessoal, boa noite. Quem quiser sair, já pode sair. E a gente se encontra por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.